Paz, mulheres lindas! Tudo bem? Sou a pastora Raquel. Mais uma vez vim compartilhar um pouquinho do devocional. Eu sou o que a Bíblia diz quem sou. Quem é você? Hoje queremos falar um pouquinho sobre mais uma mulher. A Bíblia nos dá um recheio, de muitas mulheres que compartilham um pouco das suas vidas para nós. Hoje quero falar sobre a mulher adúltera. Sim, sobre ela. Então te convido a pegar a sua Bíblia e ouvir um pouquinho sobre essa mulher. O livro de João 8, versículo de 2 a 9, relata a história de uma mulher. E conta nessa história que Jesus, ele antes mesmo de conhecer a mulher adúltera, ele foi ao monte, ele esteve no Monte das Oliveiras e esteve ali orando, falando com Deus. E quando ele retornou, foi apresentado diante dele, pelos líderes religiosos da época, uma mulher cujo o flagrante, o seu delito foi ser adúltera, ter sido pega em flagrante. E ali eles trazem essa mulher diante de todo o povo, diante do templo, diante de Jesus que estava ali ensinando, porque diz a Bíblia que as pessoas gostavam de ouvir Jesus quando estava ali. E eles trouxeram essa mulher diante de Jesus para que Jesus ele desse um posicionamento, uma palavra, porque eles eram doidos para pegar Jesus, Então, nesse momento, inicia-se uma linda história, Mesmo diante de uma terrível tragédia que poderia ter sido anunciada ali, Começa uma linda história. História que essa mulher se deparou com Jesus, conhecendo Jesus Cristo de perto, mas ela também se deparou com a bondade, com o perdão, com o carinho, com o amor de Jesus. Olha que lindo, que experiência essa mulher teve. Homens trouxeram ela ali e eles falavam a todo momento, interrogando Jesus, querendo que Jesus desse um posicionamento, querendo trazer uma outra situação ali. Só que, ao mesmo tempo que eles citavam a palavra de Deus ali naquele momento, dizendo que ela era uma adúltera, que ela deveria ser apedrejada, se cumprir a lei de Moisés sobre ela, eles também esqueceram com quem eles estavam falando. Eles estavam falando com um cara que era entendedor de toda a palavra, Ele é o filho do dono que escreveu essas palavras. Então a palavra diz que eles procuravam como acusar Jesus, E aí naquele instante eles citam versículos bíblicos lá de Levítico, só que diante da lei dizia que não só a adúltera que tinha que ser condenada, tinha que ser o adúltero também. Então era para ser uma tragédia anunciada, era para que os dois pudessem ser mortos apedrejados. Mas cadê esse homem que não entrou na história? Então somente ela foi levada até Jesus para que fosse ali solucionado algo. E aí fica a pergunta, para onde que esse carinha foi? Por que levaram só ela? O que eles queriam com todo esse enredo, com toda essa história ali? Eu aprendo uma lição com essa mulher adúltera. Primeiro é que precisamos aprender com esses líderes, religiosos, que nós não podemos ficar encontrando pecado na vida alheia, pecado na vida dos outros. Não é o nosso papel ficar acusando as pessoas, ficar procurando nas pessoas falhas que muitas das vezes nós não reconhecemos nem nós mesmos, Não reconhecemos o nosso pecado, não reconhecemos as nossas falhas e queremos acusar as pessoas que estão por aí. Vamos ser rápidos para julgar o pecado da gente. Com a mesma rapidez que a gente julga o pecado alheio, muita coisa já seria resolvida. Então, graças a Deus, que Deus enviou Jesus e derramou seu sangue na cruz para lavar a nossa vida, para lavar o nosso pecado. Então, nós temos a cruz de Cristo que lava a nossa vida do pecado. Então, ele é derramado através do sangue de Jesus na cruz
não é para que a gente continue no pecado, né? Aquela mulher, ela não foi aprovada no seu delito. Não, muito pelo contrário. Ela foi reprovada. Mas a Bíblia conta que Jesus não aprovou ou desaprovou. Jesus simplesmente, ele viu o comportamento dessa mulher, e como é importante a gente não atribuir a culpa, né? Jesus não atribuiu a ela culpa. Você é culpada, né? Jesus se manteve calado a todo momento que aqueles homens estavam lá, se levantando, indo em cima. Jesus sabia, e uma coisa que os sacerdotes não sabiam, que ele era entendedor da lei. Lá nos mandamentos, em Êxodo, diz assim, ó, não adulterarás. Não é bom que o homem viole a aliança. A aliança é sagrada para Deus. O casamento, a família é sagrada. Então, quando há um adultério, há uma quebra de aliança, sabe? Quando há um adultério, a vida espiritual, emocional dessa família, desse relacionamento, ele é destruído. Então, o adultério viola a sagrada união que Deus fez para o casamento. Então, o adultério não é uma boa saída, né? E Jesus sabia disso. Então, Jesus lidou sabiamente diante daquela situação. E como é bom saber que nós temos um Deus, né, que ele demonstra perdão ao pecador. E se ele tivesse deixado simplesmente ela ir, se ele tivesse deixado ela ir, deixado eles irem, né? Se tivesse conduzido aquela situação de uma outra forma, né? Ia parecer que ele estava contradizendo as leis de Deus. Olha só como ele é sábio, né? Então, a mulher culpada, ela tinha consciência do seu pecado. Eu te pergunto, você tem consciência do seu pecado? Você tem consciência? Isso bate na sua cabeça, isso vem do seu coração. Pô, cara, eu sou errado. Pô, eu também erro, eu também, tenho... Isso não pode ser uma desculpa para encobrir o pecado de alguém ou o seu próprio. Não. Mas a gente pode trazer diante do Senhor, né? A reação de Jesus de se manter ali calado, escrevendo, né, no solo, a gente especula muitas coisas, o que ele estava escrevendo, o que ele estava desenhando, né? Mas para os líderes religiosos ali, Jesus não respondeu nenhuma acusação, né? Então a Escritura diz que eles testavam o nosso Senhor. Lá em João 8,7 diz assim, ó, como se estivessem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O resultado foi bem claro. Ó, ninguém acusou mais aquela mulher. Todo mundo foi embora, né? Mansamente se retiraram dali. Quando o confronto do Senhor vem sobre o nosso coração, quando o confronto do Senhor vem e traz a convicção dos nossos próprios delitos, dos nossos próprios pecados, nenhum deles permaneceu ali diante do Senhor. Nenhum deles. Por isso foi necessário o pagamento de Cristo, o pagamento de sangue de Cristo na cruz por nossos pecados, sabe? Foi necessário. Só que permaneceu ali foi essa mulher. Ela permaneceu ali calada, quieta, sem falar, sem se defender, sem pedir até misericórdia. Ela ficou ali, ó, quietinha, sabe? Ela não implorou, ela não pediu, filho de Davi, não. Ela se manteve ali quieta. E quando todos os acusadores ali foram embora, foram saindo, ela permaneceu ali pacientemente. Esperou para ver o que Jesus iria fazer. Ei, deixa eu falar uma coisa com você. No livro de João 10:11 conclui esse texto. Ergueu-se Jesus e, não vendo a ninguém mais da mulher, perguntou, além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor.
Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus deu para ela esperança. O que você precisa hoje, querido? Peça que do Senhor vem perdão. Confesse o seu pecado a Jesus. Se entregue a Jesus. Olha, o pecado, né? O perdão pelos pecados é um dom de Deus. Ele tem perdão para mim e para você, sabe? Eu quero concluir isso daqui, sobre essa história. Aquela mulher saiu dali, naquele instante, e iniciou uma nova vida. De repente, o que você precisa hoje é iniciar uma nova vida na sua vida, sabe? Ter uma nova conduta, uma nova caminhada, sabe? Parar de acusar as pessoas, não ser uma mulher acusadora, uma mulher que reconhece sua falha, que tem consciência dos seus erros, das suas falhas e que precisa do perdão de Jesus, que precisa do perdão de Deus. Queridos, perdão, eu aprendi na minha caminhada, mulheres, que perdão é libertador, sabe? É sair de dentro da gaiola e eu ser livre, não esperar as pessoas me livrar. Quem me livra é Jesus. É Jesus que me faz ser livre, que me faz andar livre. Então busque isso do Senhor. Uma coisa eu aprendi com isso, sabe? Devemos ser lentas em destacar o pecado de alguém. Não julgueis para que não sejais julgados. Então seja lento a acusar alguém. Lá no livro de Marcos 11, quando estiveres orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então pense primeiro. Não fica pedindo a Deus para te perdoar de algo que você ainda não pode ser capaz de perdoar alguém. Pede ajuda dele, ele te ajuda. Nós precisamos aprender a perdoar os outros. Querido, isso é para a vida. Isso leva para a vida. Para de acorrentar a sua vida. Terceiro pontinho que eu aprendo. Devemos aprender lá em 1 João 9. Diz que se eu confesso meu pecado, eu sou perdoado. Então, devemos aprender a enfrentar o nosso pecado e pedir perdão. Enfrenta teu pecado. Enfrenta essa falta de perdão que tem dentro do teu coração. Se Jesus pôde nos perdoar, quem somos nós? O Pai Nosso fala, né? Perdoar os nossos pecados como eu tenho perdoado. Opa, se eu não tenho perdoado, como que ele vai me perdoar? A mesma medida que eu perdoo, ele tem que me perdoar. Então nós devemos rever algumas coisas. Hoje eu pergunto para você, o que essa escritura, o que essa palavra tem a ver para a sua vida? Seja uma mulher de gratidão, uma mulher de misericórdia. Eu imagino essa mulher se levantando dali e reinando. Eu imagino essa mulher se levantando dali e indo para a vida, sabe? Ser bênção na vida das pessoas. Eu não imagino essa mulher saindo para ter a mesma vida. Não tem como você receber o perdão e o amor de Deus na sua vida e ser a mesma pessoa. Eu tenho muitas falhas e muitos pecados que todos os dias eu preciso pôr na cruz. Sabe, se eu não alcançar a cruz todos os dias, já era, Raquel. Mas uma coisa eu digo para você, alcance. Seja quem a Bíblia diz que você é. Sabe, uma mulher de perdão, uma mulher de misericórdia, de graça, lenta para se levantar contra alguém. Conte a história da sua vida, sabe? Não seja iracunda, não seja uma mulher que não demonstra compaixão. Demonstre essa compaixão de Jesus. Eu preciso dessa compaixão de Jesus na minha vida. Então, que Deus ele alcance o seu coração nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nesse momento que você está ouvindo essa palavra. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida e que Deus te abençoe. Cristo tem perdão. Que você possa cantar aquela canção que está agora na minha cabeça. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu vivi, o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Essa mulher sobreviveu para contar uma linda história. A Bíblia não relata, mas eu quero saber qual é a sua história. Deus te abençoe. Graça e paz.